Estado do Tennessee, Estados Unidos da América, dia 5 de setembro de 2022, município de Sevierville. Estamos aqui numa região de montanhas e nós percebemos a maravilha que o nosso Deus criou, que é a exuberante cobertura vegetal que existe na face da terra. E como nós temos o privilégio de observar a elevação de cordões de vapores, de nuvens que vão sendo liberados da copa das árvores, que é o trabalho de evapotranspiração do componente arbóreo em direção à atmosfera, formando as nuvens que são os rios voadores. E graças a Deus, aqui é um privilégio a gente observar a elevação das nuvens em forma de vapor através da formação de verdadeiros rios voadores. Então ali a gente vê corpos voláteis que são produto da retirada da água do solo pelas árvores e emissão para a atmosfera em forma de vapor d'água, evapotranspiração, trabalho de fotossíntese. Paisagem de montanhas aqui no estado do Tennessee, nos Estados Unidos da América, na cidade de Sevierville, dia 5 de setembro de 2022. E essa paisagem aqui, ela está sendo construída, né? Graças a Deus, às 19 horas e 41 minutos. Nós estamos aqui numa região de montanha e essas imagens comprovam na prática que toda a região que é vegetada, ela garante o suprimento de chuvas, impedindo a formação de aguaceiro, de torós. E aqui a gente vê em loco a formação de chuvas. São os rios voadores, né? E dá para até a gente ouvir o ruído da chuva caindo sobre a vegetação. E há uma acentuada elevação de alguns cumes. Essa região, ela tem um potencial de rochas
mas graças a Deus há uma consciência de convivência sustentável entre o ser humano e o meio ambiente. Graças a Deus. Chuva torrencial aqui em Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América, dia 27 de junho de 2022, com a presença de muitas árvores. A chuva infiltra regularmente no solo, na presença de grama, solo coberto. Não há formação de enchente nem enxurrada de água da chuva no asfalto. Essa é a proposta que deve ser usada nas cidades, em todas as regiões do Brasil, do mundo, para evitar as enchentes na zona urbana. Gramado e abundância de árvores. Nós observamos a copa de uma árvore onde existem gotas d'água retidas pelas folhas e pelos galhos da árvore. Então nós imaginamos o valor das árvores para o meio ambiente, graças a Deus. São inúmeras árvores que fazem esse papel aqui de interceptar a água da chuva. Nós estamos vendo aqui, ó, gotículas de água. E isso aqui muitas vezes passa despercebido, porque a cegueira humana é muito grande, né? O próprio pecado nosso, muitas vezes, impede da gente observar isso aqui, ó. Estou vendo aqui, ó, gota de água. E aqui é o que evita as enchentes. Em regiões como Bahia, Laje, Mutuípe, regiões que tem muita pastagem e pouca vegetação arbórea, como que a água da chuva vai ficar interceptada em folhas, em galhos de árvores, como aqui. E aí o trabalho de mecanização do solo de uma forma desenfreada vem suprimindo todo o potencial do ciclo da água. Vocês estão vendo aqui, ó, o sistema foliar está cheio de água. Então, muitas vezes as pessoas duvidam quando se fala assim que o sistema foliar das árvores intercepta a água e essa liberação é gradual, o que impede a liberação total dessa água, que vai cair sobre solo descoberto e vai escorrer e vai provocar a erosão laminar e o soterramento do leito dos rios e, consequentemente, gera as enchentes que a gente vê ou na zona urbana ou na zona rural. E na Bahia não foi diferente, regiões, municípios de zona rural com enchente, porque a pecuarização dessas regiões solapa, corta as árvores, dizima e não há uma reposição da cobertura vegetal diversificada. Agora imaginemos a quantidade de folhas que tem em dosséis de árvore, como está ali, ó, no ambiente natural.
que estão carregados com esse volume de água. Até a água que está aqui chegar ao solo, a infiltração, ela foi uma infiltração bem controlada. E existe também um fato que quando amanhece o dia e é dia ensolarado, essa água é liberada novamente para a atmosfera, para recarregar a atmosfera. E a evapotranspiração das árvores garantem o recarregamento de todo o potencial hídrico da região. Então a gente observa aqui a lição que Deus dá para a gente em termos de observação daquilo que o Criador fez com muito amor. E aí a gente deve pelo menos analisar. Ali ó, a árvore está cheia de gotículas de água. E o solo com um bom volume de raízes de árvore vai receber uma infiltração de água, pois o solo com bastante volume de raízes profundas vão ficar permeáveis e a água vai infiltrar no solo e pouca água vai escorrer no solo. Quanto mais solo descoberto, maior volume de água vai escorrer e não vai infiltrar. Já a vegetação mais exuberante. E aqui nós vemos o papel do sistema foliar das árvores de reter a água das chuvas, né? São gotículas ou gotas. E é por isso que se a gente lê em livros, tudo que está aqui, né? Que diz que as folhas retêm as águas das chuvas. E é justamente isso aqui. E é por isso que uma região como essa dificilmente vai acontecer enchente. Ou os famosos torós. Porque a temperatura é estabilizada. As árvores evitam excesso de frio ou excesso de calor. E aqui nós estamos vendo a superfície das folhas das árvores. E aqui a gente está na parte alta, a gente vê as folhas estão cheias de água. E realmente as folhas retêm água dessa forma aqui, né? Graças a Deus. Então quando se elimina totalmente essas folhas, quando o desenvolvimento não é sustentável, esse volume de água que está aqui nas folhas vai direto para o solo. E em região como essa, imaginemos se fosse toda cheia de pastagem, somente pastagem, o que aconteceu lá, né, em Mutuípe, na zona urbana, a região é cercada, Mutuípe, Laje, Ubaíra, a região cercada com muitas pastagens, a água cai nessa parte alta, não tem cobertura vegetal e vai direto para o solo. E aqui nós temos o asfalto, mas o solo não está totalmente impermeabilizado. Aqui nós vemos essa rampa aqui, ó, tem cobertura e mulch natural e árvores na parte superior. E as casas lá em Mutuípe, ali na zona urbana, deveriam ser assim, intercaladas com árvore, para evitar tanto terror urbano provocado por enchentes, e a cada ano vai se agravando. Olha aqui, nós temos o pátio de acesso à casa, mas embaixo árvore. Então é melhor ter um planejamento desse aqui, ó, na zona urbana, e evitar morte e desespero, perda de residência, porque as árvores estão sempre dando um recado delas aqui, ó, retendo água da chuva, ó, forma de gotas. E aqui nós temos uma residência que o acesso não é diferente. De um lado é esse cordão vegetal, isso aqui é um quebra-vento,
e evita o excesso de calor, mas nós temos asfalto aqui, ó. Aqui é asfalto, que bom, né? Graças a Deus. E aqui embaixo, ó, olha lá, ela tá cheia de residência lá embaixo. Mas muita gente pode dizer, ah, mas isso aqui é roça, tá parecendo roça, mas é o critério que se tem quando há um planejamento de ocupação de área. Então, não houve um planejamento urbano, ou não há, como ali em Mutuípe, e região como essa de topografia natural movimentada, é claro que se o solo estiver descoberto, quando chove, o que vai acontecer é justamente o que aconteceu no Vale do Jequiriçá. Quando não, é a seca, porque excesso de chuva, a ciência já provou, a sequência de aguaceiro vem sempre seca. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma copa de uma espécie arbórea. Olha aqui, tá cheio de água retida. Então, esse conhecimento ecológico, a educação ambiental deve ser uma meta para os que aí no Brasil se intitulam políticos e que dizem que defende a democracia. Então, esse aqui, projeto de expansão urbana, esse critério aqui é uma defesa da democracia, porque realmente há respeito pela questão ambiental e evita a miséria, a fome, a pobreza, porque a cada ano no Brasil, municípios como Itabuna e os municípios que sofreram por causa das enchentes, as pessoas estão perdendo sua economia ano após ano, e macro drenagem não vai resolver o problema. É claro que é necessário drenagem, e ali nós vimos manilha para drenar água, mas a diferença, quem faz, quem garante a economia de uma nação, são esses recursos aqui, e o desenvolvimento é necessário, mas é preciso respeitar essa lição aqui, que o meio ambiente dá, copa da árvore retendo água da chuva, o que impede a pobreza, porque se impede enchente, vai impedir a destruição do patrimônio popular, que são as casas, os eletrodomésticos. Vocês estão vendo aqui, ó, toda a superfície foliar está coberta de água, graças a Deus. Olha aí, vocês estão vendo? Então aqui é a parte superior da copa de uma espécie arbórea, e são várias espécies arbóreas que tem aqui. E muita gente pensa que a economia não depende do meio ambiente. A economia, ela é um subsistema do meio ambiente. Não é o meio ambiente que é um subsistema da economia. Se o meio ambiente estiver degradado, a economia vai sucumbir. Esse volume de água retido na copa das árvores, como a gente vê aqui, esse é um dos serviços ecológicos prestados pelas árvores, que é interceptar as águas da chuva, que ficam aderidas através de gotículas nas folhas, nas copas das árvores, como vocês estão vendo aqui. E numa área com cultivo de cacaueiros, essa água ela vai sendo liberada gradual, e todo o dossel das árvores de sombra de cacaueiros impedem a perda brusca
do potencial hidrológico do solo, porque essa água aqui, ela não vai cair diretamente sobre a copa dos cacaueiros, vai cair sobre a copa das árvores, que por sua vez vão regular a temperatura do microclima onde estão plantados os cacaueiros. Então esse volume de água aqui, na ausência de árvore de sombra, onde existe o cultivo de cacaueiros, essa água aqui vai se perder de uma forma brusca e depois o microclima fica desidratado e vai se apelar para a irrigação de cacaueiros. É uma contradição. Então é melhor que a gente plante cacaueiro sombreado, um sombreamento que seja harmonioso, e esse sombreamento é que permite o fluxo de volume de água que se perde no solo e que novamente retorna em forma de chuva. E as árvores de sombra é que regulam e que permitem todo o equilíbrio do ciclo da água no meio ambiente. Então essas imagens aqui derrubam completamente essa ideia de se plantar cacaueira a pleno sol. Cacaueira a pleno sol fica sem as árvores que controlam todo o reingresso do volume de chuva e de água no meio ambiente. Que essa água aqui ela vai sendo liberada gradual e vai escorrendo de forma controlada nos galhos, nos troncos das árvores, no sistema radicular. Aqui nós estamos numa área de montanha, em Sevierville, no Tennessee, nos Estados Unidos da América, dia 7 de setembro de 2022. E vocês estão percebendo que o ambiente está todo sendo recarregado com formação de nuvens. E esse é o trabalho, graças a Deus, das árvores, e não é diferente onde existe cacaueiros plantados. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Aqui nós estamos vendo é o pino, e a gente nota diâmetro bem volumoso desta árvore. E aqui a gente observa que essa casa tem um quintal de boa extensão, graças a Deus. E eles ainda tiveram a preocupação de deixar esse paredão verde, que é um quebra-vento arbóreo. Nós estamos vendo aqui esse quebra-vento arbóreo entre uma residência e outra. E ainda com a presença de árvores, eles plantam espécies arbustivas, como essa aqui, bambu, e conservam a integridade da cobertura arbórea entre as residências, e nada impede que haja uma harmonia entre a preservação do componente arbóreo diversificado e a habitação, a sobrevivência das pessoas aqui na zona urbana. E eles estão sempre fazendo a manutenção. A gente está ouvindo aí barulho de máquina, a tecnologia a serviço do meio ambiente para conservar essas árvores. Eles fazem um manejo sustentável dessas árvores e cortam
somente aquelas que representam alguma barreira à sobrevivência dos moradores. Aqui nós temos uma cerca viva. Essa cerca viva é um padrão que eles usam aqui, só que existe uma diversidade de espécies que são utilizadas para fazer essa cerca viva. A cerca viva, ao invés de muro, cerca viva para poder promover a emissão de água em forma líquida ou em forma de vapor para o meio ambiente. E áreas extensas de gramados, lá no fundo árvores, e essas árvores eles conservam para que haja a interceptação das águas da chuva, a infiltração das águas no solo, em harmonia com a vegetação herbácea, o gramado. O solo fica permeável na zona urbana, o que impede as enchentes que a gente vê muito em várias regiões do mundo, principalmente aí no Brasil. A coleta seletiva do lixo, a reciclagem. Esse recipiente aqui é para fazer a coleta do lixo que pode ser reciclado. E a gente observa que todo acesso às residências tem uma proposta de evitar a impermeabilização do solo. É claro que existe asfalto, calçada, mas a própria comunidade resolveu fazer esse sistema aqui de captação de água da chuva através dessas calhas. E como aqui tem apenas fossa séptica, aqui só corre água da chuva. E existe esse cuidado de drenar a água da chuva, uma harmonia entre a vegetação herbácea, arbustiva e arbórea, e essas caixas de coleta das águas da chuva. Aqui nós observamos gramado, a vegetação herbácea, gramínea, a formação e manutenção do lençol freático aqui, ó, com água, e forma e conserva alguns córregos. A gente observa que a proteção das encostas aqui, dos paredões com a vegetação, impede o assoreamento desses córregos em plena zona urbana. E aqui é o fundo do quintal da casa da minha filha Anne Rebeca, do meu genro Stephen, dos meus netinhos, a Chloe e o filho. A conservação dessas árvores, aqui a intercalação de barreira arbórea. Nós observamos aqui, ó, entre a casa do vizinho e a casa da minha filha Anne Rebeca. Então, toda essa proposta aqui foi resultado de uma experiência negativa que o estado da Geórgia passou entre os séculos XVIII e XIX, aonde o estado, na zona rural, começou a perder volume de solo por lavagem superficial de solo, a erosão laminar. E naquela época havia um manejo de impacto ambiental. Em 1930 eles resolveram fazer uma assembleia com os representantes políticos e agricultores e o Estado, o poder público, resolveram em 1930 criar uma espécie de comissão
estadual de manejo de água, preservação de água, manejo de solo. E aqui a gente observa lá na frente, do outro lado, a barreira vegetal de árvores, graças a Deus. E aqui o resultado na zona urbana de toda essa proposta está aqui na prática, que é solo sempre coberto com componente arbóreo diversificado. A gente vê aqui o potencial de água que existe na zona urbana. Essa água é a água disponível e água residente no solo, resultado de manejo de solo e manejo de árvores na zona urbana. E esse conjunto de solo permeabilizado, quando chove, as águas da chuva são realmente aproveitadas para recompor os lençóis freáticos e deixar essa água disponível, que ela funciona aqui como um córrego, ela circula sobre o solo. E a perda da água e o reingresso da água é de forma gradual. Então aqui nós temos todo o solo com a cobertura herbácea, arbustiva e arbórea. Aqui no fundo dessa casa, a gente observa essa árvore, que é, graças a Deus, uma árvore frondosa. Ela é uma árvore de boa altura. E aqui, logo abaixo, a gente observa que essa árvore ela está sendo abastecida, o sistema radicular, todo o processo ecofisiológico, por aquela água ali que nós vimos há poucos instantes. Isso é o que impede a formação de enchentes na zona urbana em qualquer região. Então, o cuidado máximo de evitar jogar o lixo no chão. As vias são conservadas limpas, porque existe uma harmonia entre a coleta seletiva do lixo. E em 1937, eles decidiram também criar a presença de árvores, a vegetação herbácea arbustiva promove o equilíbrio hidrológico no solo. A infiltração da água no solo acontece de forma regular. Isso evita a formação de enchentes e inundações na zona urbana, que é um exemplo prático de Lawrenceville, uma cidade da Geórgia, nos Estados Unidos. 27 de junho de 2022. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos.